Fala aí, seus cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pela repercussão do último Tiki-Taka. Acabei de fazer a live aqui com o Pepe e com o Soltaram. Foi muito bom mesmo. Né? A aceitação do público, a audiência. Agora a gente chegou a bater 8 mil de pico de pessoas simultâneas na live. Tudo bem pela repercussão da eliminação do Brasil na Copa América. Mas quero agradecer mesmo assim pela presença, pelo número de inscritos que a gente ganhou durante essa live aí. Foram mais de 500 inscritos só durante o programa. Então, muito obrigado mesmo, tá? O TikTok é um projeto novo, tá no 14º programa. São as lives que a gente tá fazendo aí, muito de pós-jogo e tal. Então, quero agradecer todo mundo que tá participando, todo mundo que tá repercutindo, todo mundo que tá aceitando, porque é muito bom, cara, de verdade, tá? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma reflexão que eu fiz durante o Tic-Tac. Você pode assistir ao último vídeo do canal, né? Você vai na aba ao vivo, aqui que tem o Tic-Tac para você assistir, né? Mas são 2 horas e 20 de programa, então é um programa bem longo. Então eu tô fazendo um pouco mais enxuto aqui pra gente trocar ideia sobre isso. Mas eu fiz uma reflexão durante o Tic-Tac que eu fiquei pensando nela depois, sobre a postura de seleção brasileira e que, no meu ponto de vista, é o grande problema, tá? Então eu quero conversar com vocês sobre isso, tá? Mas de antemão, quero dar um recado. A gente teve que adiar a rifa para o próximo sábado porque a gente não tinha batido o número de vendas para pagar o prêmio, né? Que era de 41 mil reais. A gente acabou batendo esse valor depois que a gente tinha adiado. Então, para ser justo, não, não poderia falar, oh, não, vamos adiar, não, vamos pagar agora. Então a gente fez para o próximo sábado, dia 13. Então eu vou pedir, caso você queira concorrer a um prêmio de 11 mil reais, o link está aqui na descrição dessa rifa, tá? O sorteio fica para o próximo sábado, com certeza, dia 13, tá? Porque já batemos o valor do prêmio, então já fica bem tranquilo pra gente. Né? 11 mil reais é o prêmio principal, custa R$ 1,99 cada número, tá? A gente faz isso para que você que está aí seja nosso, como se fosse um clube de membros aqui do YouTube, e você é que patrocina o canal, né? A gente está ganhando dinheiro basicamente com o valor que sobra das rifas, tá? Que é o que está mantendo a estrutura do canal por enquanto, tá? A gente tem um monte de coisa para resolver e a rifa tá ajudando bastante nisso, tá? É R$ 1,99, o link tá aqui na descrição. E além disso, para os top 3 compradores de mais números, o prêmio do top 1 também é 11 mil, do segundo 10 e do terceiro 9, tá bom? Então participa se você puder, adquira um número se você quiser concorrer ao top 3, o link tá aí na descrição, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e vamos falar aí da seleção brasileira. Bom, durante o Tic-Tac eu falei na conversa junto com o Pepe e com o Soltaram que no meu ponto de vista, o meu grande problema da seleção brasileira não é talento, né? Eventualmente nem treinador, né? Embora depois do vídeo lá constrangedor do Dorival sendo excluído da roda de jogadores ali antes da cobrança de pênaltis, tá? Eu até entendo que é o momento de jogadores, mas assim, ele ficando atrás tentando achar uma brecha para entrar e ninguém abrir espaço ali para conversa, me deixou bem incomodado. Isso me incomodado não só com relação ao Dorival, mas com relação à postura dos jogadores. Eu não acho que foi de propósito, mas me deixou incomodado. Então eu tô sendo honesto, tá? Mas eu acho que o grande problema, além da CBF, que o Edinaldo Rodrigues é uma nulidade, cara. Como que ele consegue ser pior do que Ricardo Teixeira, Marim, Marco Polo Deonero, né? Caboclo, o Edinaldo Pereira consegue ser pior que eles, né? Tava na hora, está na hora de ter uma revolução na CBF, que não vai acontecer, né? A CBF é uma entidade completamente sem credibilidade nenhuma e total politiqueira, né? Então não vai ter essa mudança, embora seja extremamente necessário. Eu lembro quando o Zico tentou entrar na CBF e foi praticamente expulso ali, né? Tinha um sonho de presidir a CBF e não conseguiu. Mas, além desse problema, para mim o grande problema da seleção brasileira, eu chamei durante o programa de palmolice, né? Eu acho que esse grande problema permeia a seleção, o ambiente de seleção, e não é de agora, já vem de um tempo. E eu vejo na postura de outros jogadores de outras seleções, não só aqui da América do Sul, mas da Europa também, uma vontade, uma gana de ganhar, uma simbiose entre time, né, equipe e torcida, sabe? Uma sede de vitória que eu não vejo aqui na seleção brasileira, sabe? A seleção brasileira, essa manifestação do Vinícius Júnior
com a crítica totalmente justa do Thiago Leifert, me fez despertar isso. A seleção brasileira virou uma coisa tipo de nós contra eles. Como se o tempo inteiro tivesse que dar uma resposta para quem tá criticando. E em alguns momentos funcionou muito bem, né? Copa de 2002, o Brasil vai totalmente desacreditado e ganha a Copa, 94 ganha a Copa, e muitas vezes isso aconteceu, né? De ir desacreditado e ser uma resposta para as críticas que estavam recebendo. Mas uma coisa é alguém que chama a responsabilidade, caso do Romário, por exemplo, em 94, e a gente pode ver muito bem no Romário o Cara, que é da Max, né? Que é uma série maravilhosa de 6 episódios, quem puder assistir eu aconselho bastante, que fala muito sobre essa chamada de responsabilidade, essa sede de protagonismo que o Romário sempre teve como característica. E eu acho, não tô falando que falta um Romário, obviamente falta, né? Porque é um Romário, né? Um dos maiores da história, da seleção e do futebol na história. Mas falta essa sede de protagonismo, essa sede de vitória, essa força de vontade, essa gana que um Dunga sempre teve e que a gente não vê atualmente, né? Alguns lances desse jogo contra o Uruguai me chamaram a atenção. Por exemplo, na hora que o Ronald Araújo vai dar um tranco nas costas do Endrick, você não vê quase ninguém fazendo nada. Sabe? É uma passividade, uma permissividade que me incomoda demais. E isso não tinha antes, né? Você via jogadores que iam para o embate, não para agressão, tá, gente? Mas de saber se impor. Isso faz parte do jogo. O Brasil ficou muito nessa coisa, de fair play, jogo bonito, jogo justo. Só que aqui a gente vai mudando muito isso e não consegue criar identidade com jogadores. Eu vou dar um exemplo crasso para mim, que é a mudança de postura do Messi com relação à Argentina, ao jeito de se portar como argentino. Para quem se lembra, o Messi, ele era muito tratado como um jogador. É um grande astro, é um grande craque, mas ele é no Barcelona. Na Argentina ele não é tudo isso. Muita gente já falou sobre isso, tá? Sempre mesmo jogando bem, sempre fazendo gols, sempre sendo importante, já recordista de gols na seleção, ainda tinha esse discurso. E para mim, no meu ponto de vista, a mudança de chave de postura do Messi acontece quando ele pede um tempo da seleção, que é após a segunda derrota da Argentina para o Chile numa Copa América, né? Que o Chile ganhou 2 Copas América, uma em 2015 e outra em 2016, que teve aquela Copa América Centenário, inclusive nos Estados Unidos, que o Chile também ganha, e as 2 vezes contra a Argentina. Que tem aquele vídeo do Messi chorando com o título do Chile depois da derrota da Argentina. E ali, com tantas críticas que ele recebe, ele passa a ser muito criticado e ele perde um tempo da seleção, quando muita gente começa a falar que ele não aguentava o fardo de ser o protagonista da Argentina. Depois de um tempo começa uma campanha para que ele volte para a seleção argentina, represente a seleção, e ele volta. Só que a postura dele muda. Ele começa a ter muito mais gana, muito mais sede, muito mais brigado. Então, assim, o talento do Messi, que sempre foi gigantesco, para a Argentina era importante. Só que a postura dele também era importante. Então, ele passou a ser esse jogador extremamente talentoso que ele sempre foi, só que com uma postura de liderança, uma postura mais assertiva, uma postura de brigar. E você vai lembrar quando a Argentina elimina a Holanda na Copa do Mundo, que ele discute com o Egg depois, né? Que ele fala que ele mira boa, vai baixar, que ele fala aquilo lá. E aquilo já é uma postura diferente, mais assertiva, nesse ponto de ir pro embate, de não abaixar a cabeça, de não ser tão quietinho, de não ser tão bonzinho. E eu acho de verdade que isso falta muito pros jogadores da seleção. E olha, eu não tô falando da coisa do Vinícius, por exemplo, ir lá tomar um chapéu do Rames e dar um tapa na cara dele e ser suspenso, tá? Eu digo de saber se impor. O Vinícius, ele briga com o árbitro, ele discute e tal, mas assim, e eu nem acho tão ruim, tá? Mas falta muito isso dos outros jogadores também. O Brasil é muito bonzinho, aceita demais a postura dos outros. Pô, todo mundo consegue mandar na postura contra o Brasil. A Colômbia conseguiu, o Uruguai também conseguiu. Por que o Brasil é tão passivo nesse tipo de coisa? Historicamente, a gente sempre teve essas coisas. O jogador de tal seleção entrar na nossa mente. O Totti tá tossindo aqui atrás. Já passa. O jogador tá entrando na sua mente. O jogador argentino, o jogador uruguaio entra na mente do brasileiro. Mas na seleção, isso sempre se cercou com jogadores, pelo menos
anos 90 para trás, sempre se cercou com jogadores que sempre peitaram esse tipo de postura, né? Nunca aceitaram. Então, assim, você tinha muito o Dunga, o Roberto Carlos, o Aldair, né? Depois você vai ter o Mauro Silva, que também era assim, e vai passando a geração, né? O Romário mesmo, né? Nunca aceitou desaforo, o Cafu. Então, assim, não era essa permissividade, sabe, que tem hoje. O Lúcio, o Juan, sempre teve esse jogador do embate, né? O Emerson e tal. E atualmente você não vê isso, é todo mundo muito bonzinho, todo mundo muito legal, todo mundo muito justinho e tal. E mano, você entra em campo e você vê, tipo, o Ronaldo Araújo joga com os caras ali, sabe? Ele vai lá e peita. O Valverde joga com os caras ali do Real Madrid. Ele vai lá e peita. Por quê? Porque ele tá defendendo o país dele. E no Brasil a gente não vê isso. Então falta uma malandragem, falta aquela coisa meio canalha, tá? Isso entre parênteses, de ter uma postura mais assertiva com relação a isso. Eu não acho que o talento, a falta de talento, que muita gente, essa seleção é muito ruim, os jogadores são muito fracos, ninguém funciona. E se você pegar historicamente, a gente era assim em 90, a gente era assim em 94, a gente foi assim em 98, a gente foi muito assim em 2002, criticando a convocação do Ronaldo, tem pôsteres e o cacete criticando a convocação do Ronaldo, que o Felipão bancou e levou pra Copa e fez 8 gols na Copa, e depois ele passa a ser lenda e aí todo mundo esquece, né? Foi assim em 2006, foi assim em 2010 e assim sucessivamente. A gente tende a criticar o que a gente tá vendo para exaltar o que foi feito no passado. Mas essa parte de postura, isso me incomoda bastante. E eu tô falando de hoje. Eu adoro o futebol de hoje. Gosto muito, acompanho, vejo grandes jogos, mas também tenho um respeito grandioso pelo futebol de ontem. E também lembro do que eu vivi no futebol de ontem e de vendo grandes jogos e saber exaltar o momento. E eu te falo com propriedade no que eu vi, no que eu lembro, no que eu vi. Não estou sendo saudosista. Falta gente para chamar responsabilidade. Só que hoje a gente vive uma era tão hipócrita que quando um jogador faz isso, a gente se incomoda, tá? Não é o fato de ser idiota, tá? De ser burro nas jogadas. É de saber chamar a responsabilidade, de ser provocado, de ser provocador. Por exemplo, quando a gente fala do Neymar, e teve muitas críticas, o Neymar caindo, se jogando o tempo inteiro na Copa de 18, muita gente lembra. Isso realmente me incomodou, como fã do Neymar e tal, me incomodou. Só que o Neymar que manda beijinho para jogador, provoca, chama pro drible, isso eu não me incomoda, eu sempre falei. Eu acho que faz parte, a provocação faz parte do jogo. Só que a gente critica esse tipo de atitude quando a gente exalta os outros fazendo. Um monte de gente falando nesse programa no TikTok, fala assim, ai, falta um Depou na seleção. Pô, o Depou é um saco de jogador. Mas ele é aquele cara assertivo, ele peita, ele briga, ele puxa a camisa, ele provoca, ele fala umas groselhas e tal. Isso falta no Brasil. Esse tipo de coisa. E eu tô falando porque, por mais que o Depou me incomode, é porque ele joga num rival. Mas é um jogador que a gente gosta. O Gabigol, por exemplo, é um jogador provocador. Ele vai pro embate, ele provoca, ele chama atenção, chama responsabilidade, né, por característica, mas é criticado por quem não acompanha ele, quem não torce para ele. Então, assim, falta esse tipo de postura para os jogadores da seleção. A gente pede muito protagonismo pro Vinícius Júnior, pro Rodrigo, né, pro Paquetá, para eles terem esse tipo de postura, só que eles não têm. O Paquetá é um jogador passivo que dá porrada. Não é um jogador provocador. Pô, chega na orelha do cara e fala alguma coisa, fala uma groselha, provoca e tal. Você entrar na mente do adversário faz parte do jogo, né? É igual luta. Quando você vai pra luta antes, os caras ficam se provocando. Sua mãe não é homem, aquela coisa toda. Pra chegar na luta, vender a luta e fazer o embate. Depois da luta, tudo certo. Pro futebol, a mesma coisa. E isso não é só do Dorival agora, dessa seleção. Vem vindo de seleções pra cá esse fair play o tempo inteiro, esse lado bonzinho o tempo inteiro. A gente se vender como futebol arte, futebol bem jogado e tal, ok. Só que a malandragem faz parte do jogo. Gente, o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, era extremamente malandro. Tem um lance clássico da Copa de 70, que ele toma porrada do zagueiro do Uruguai o jogo inteiro e ele revida com uma cotovelada numa falta que ele recebe. Ele ganha falta ainda, ele dá uma cotovelada. Hoje não passaria no VAR, ele seria expulso. Mas só tô dando um exemplo de um jogador que tem que saber se impor também, sabe? Você vai vencer na técnica, mas você tem que vencer na provocação também. Eu não estou falando de violência, provocação. É a provocação, beijinho, não sei o que, vem pra cima, tal.
coisas que a gente reclama de hoje, mas que a gente exalta no Edmundo, né? Provocando, chamando o jogador pra cima, rebolando pra cima do Gonçalves. Coisas que a gente sempre gostou, mas a gente adora criticar, sabe? Então, assim, eu acho que falta esse tipo de coisa. Essa malandragem boa, tá? Malandragem boa. Não é a malandragem de ser babaca e tal. É saber provocar, entrar na mente do adversário, é parar de ser tão passivo. O Brasil é muito passivo, aceita demais, né? É sofrido. Eu falo isso dos jogos do Santos, cara, pra quem não sabe, né? Sou santista. Então, assim, eu falo muito do jogo. Ai, tomamos um gol. Ai, que tristeza. Nossa, o que fazemos agora? Ai, vamos tocar uma bola, sabe? O carrinho que o Rodrigo leva por trás do Nandes, mano, meu irmão, ali era tipo revolta, não é briga. É se impor. Mas você tá maluco? Qual que você fez? Não sei o quê. Ai, deu carrinho ali nele. Ai, meu Deus, e agora? Nossa, tomara que ele fique bem de saúde, sabe? É pressão em cima de árbitro, essas coisas. E a gente vê isso nas outras seleções. A gente vê isso na Alemanha, a gente vê isso na Inglaterra, a gente vê isso, pô, nas seleções fracas, cara. Áustria, Turquia, sabe? E não vê no Brasil, cara. Sabe? Eu continuo achando, como essa live deu muito resultado de visibilidade e tal, as pessoas acompanham, continuam acompanhando a seleção brasileira. As pessoas, elas têm sede por ver a seleção brasileira, elas têm desejo de ver a seleção brasileira. É igual um time que a gente torce, a gente só quer ver bem, né? E por mais que as pessoas falem, eu não ligo pra seleção, não liga o cacete, você continua assistindo, tanto que bate recorde de audiência, né? A gente quer ver. E a gente só vê porque a gente se importa. E a gente reclama do que a gente se importa. Se você não ligasse, você não via. Você não vê pra gorar, você não vê pra tirar sal. Você vê porque você se importa. Mesmo que fosse pra tirar sal, você se importa. Então você continua acompanhando. Senão ninguém apareceria em live, ninguém comentaria depois. Ah, esse time é um lixo, o jogador é uma merda e tal. Você fala porque você se importa. É isso. A gente se importa e a gente acompanha. A gente passa raiva porque a gente se importa. Não é porque a gente não liga, tá? Mas, só para citar aqui também, durante a live, é assim, gente, leve em consideração jogadores, era 2 da manhã, a gente tava fazendo, né? Inclusive eu tô gravando agora 2h44. Mas a gente citou, a gente falou assim, bom, uma coisa que me incomoda muito, além dessa passividade, é, o Brasil ser fraco de variação tática. Pô, o Dorival Júnior, que sempre foi um cara que sempre se adaptou aos jogadores que ele tinha, de não ser 6 por meia dúzia o tempo inteiro, o próprio Flamengo dele era isso, era um 4-4-2 que funcionou muito bem. Na seleção ele fica nesse 4-3-3 querendo emular o Guardiola do Barcelona, cara. É essa repetição desse 4-3-3 extremamente burro e batido que faz eu ficar com raiva de ver jogo da seleção. É o tempo inteiro essa proposta de jogo batida. É fácil fechar. É fácil encaixotar o meio-campo da seleção. É fácil encaixotar os pontas, porque é um jogo posicional burro e batido. Nem o Guardiola, que fez sucesso com esse esquema no passado, faz ele hoje. E o Brasil quer fazer isso, porque é o modelo que deu certo lá com o Guardiola. Porra, não são os mesmos jogadores, não é a mesma coisa. Naquele Barcelona tinha Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi e Villa no Barcelona 2011, tá? O Pedro era o mais fraquinho, o Messi era um falso 9. Não tinha um 9 lá de referência. O Villa era o cara que mais fechava na área, mas ele fazia muita ponta esquerda. Lá funcionava. No Brasil não precisa fazer isso. Ele quer fazer isso com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha. Porra, não é a mesma coisa. Você não tem o meio de campo igual o Barcelona tinha. Não vai dar jeito. O Xavi e o Iniesta são jogadores extra classe que o Brasil não tem com o João Gomes e com o Paquetá, velho. Não dá pra fazer igual porque você não tem o mesmo talento dos jogadores. Você pode copiar a tática, mas se você não tiver a mesma assertividade nos jogadores, não adianta. Então você precisa se adaptar a eles, tá? Enfim, na live a gente fez duas possibilidades. Uma num 4-4-2, que seria o clássico de seleção brasileira, né? Que ganhou a Copa de 94, por exemplo. E um 3-5-2, que seria outro clássico de seleção brasileira, que ganhou a Copa de 2002, tá? Então a gente escalou. Então considere os nomes aqui, a gente pode ir mudando, até colocamos o Estevão, o Matheus Pereira, que eu gosto bastante, né, na seleção. Mas vamos lá. Bento, que a gente acha que o ciclo do Alisson, eu acho que ele precisa passar o bastão para alguém, tá? Não que ele não possa ser convocado, mas eu acho que o Bento merece, até pelos amistosos que ele fez, de receber uma continuidade na seleção, uma sequência. Então Bento seria o nosso goleiro. Na lateral direita, num 4-4-2, temos o Ian Couto e na lateral esquerda o Carlos Augusto, tá? Jogador da Inter de Milão. Eu gostaria do Caio Henrique, tá? Mas o Caio Henrique se machuca muito, mas para mim seria o lateral ideal
da seleção brasileira, o Caio Henrique, que hoje é do Mônaco. Inclusive, sobre o Danilo, pra mim, depois do que ele fez com o torcedor lá, que inclusive tomou bronca do Neymar, pra mim não precisa convocar mais. Esse é o capitão da seleção. Eu adoro o Danilo, pra mim ele é um ídolo do Santos. Mas esse tipo de postura do jogador que se diz tão centrado, discutindo com o torcedor que pagou um ingresso muito caro pra ver uma bosta de jogo, ele reclamar disso, ele brigar com esse torcedor, inaceitável, tá? Inclusive eu acho que ele deveria vir publicamente pedir desculpa pra esse torcedor, tá bom? Enfim, a zaga com o Militão e os meninos colocaram o Gabriel Magalhães como parceiro dele, tá? Aí tem a possibilidade do Marquinhos, do Bremer também, que é um ótimo zagueiro, do Murilo, ex-Corinthians, atual Nottingham Forest, tá? Mas Militão e Gabriel Magalhães, só para vocês terem a noção do desenho tático. Aí, 2 volantes e 2 meias. Os 2 volantes, Bruno Guimarães e Douglas Luiz, tá bom? Eu acho que até pela possibilidade de passe e de marcação, por mais que o João Gomes seja um marcador melhor, eu acho que o Bruno e o Douglas se complementariam. Mas aí você abre a procedente para vários volantes, o André, o próprio Casemiro, o João Gomes, o Danilo, ex-Palmeiras e Nottingham Forest também, tá? É só para você entender. Meias. Bom, para mim, o Paquetá não tem que ser convocado mais, não porque ele é ruim, por causa de toda a situação que ele está passando. Então, eu tiro o Paquetá dessa conversa, por causa da situação que ele está passando. Sendo inocente, tá tudo certo. Não sendo, é complicado, porque a cabeça dele você percebe que não tá voltada para jogar, né? Enfim, meias. Com todo mundo disponível. Andréas Pereira, de meia direita, e Neymar de meia esquerda, tá? Podendo se movimentar livremente à frente. Ou Estevão, que está se destacando muito no Palmeiras e merece uma chance de convocação. Ou o Matheus Pereira, do Cruzeiro, jogando muita bola. Merece uma chance também de ser convocado, tá? Só lembrando, todo mundo disponível. E 2 atacantes. E aí você tem a possibilidade de jogar com o segundo atacante, que pode ser o Vinícius Júnior, que faz essa função muito bem no Real Madrid, e o Pedro, né, que não foi convocado para a Copa América por toda a conversa que teve entre Dorival e Flamengo, né, porque o Flamengo cedeu vários jogadores para jogar a Copa América pelo Uruguai, pelo Chile, etc. E aí o Pedro acabou ficando no Flamengo e tá muito bem, né? Ou o próprio Hendrick, ou o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que fazem dupla de ataque no Real Madrid, também funciona, né? Então você abre uma gama de possibilidades, mas é um 4-4-2. Aí no 3-5-2, a gente vai para Bento no gol, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, tá certo? O Militão conseguindo fazer essa saída de bola pelo lado direito também, porque afinal ele tem formação como lateral. Na ala direita, o Ian Couto e na ala esquerda, o Samuel Lino, que fez uma grande temporada no Atlético de Madrid, né? O Samuel Lino não é um lateral esquerdo, mas ele é um ala esquerda. Ele joga num time que tem. Ele joga na linha de meio de campo, né? Ele faz toda a ponta esquerda ali, né? Sem ser um atacante. Ele pode avançar como atacante, mas ele é um ala. Tá? O Ian Couto, mesma coisa no Girona. Por mais que seja lateral de formação, no Girona ele jogou como ala direita, tá? Com 3 zagueiros atrás dele. No meio de campo, a gente optou por Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Neymar. Tá? E na frente a mesma coisa, 2 atacantes, Vinícius Júnior e Pedro, ou Vinícius Júnior e Rodrigo, ou Rodrigo e Pedro, ou Vinícius Júnior e Hendrick, ou Hendrick e Pedro, enfim, são várias possibilidades também, Rafinha, Savinho, Gabriel Magalhães, enfim, tem possibilidade de fazer outras coisas. Eu acho que esse esquema de jogo da seleção, esse 4-3-3 está extremamente batido e manjado. É fácil marcar a seleção porque você já sabe tudo que eles vão fazer. E o que sempre me salta aos olhos é que o Dorival sempre fez isso. Ele sempre se adaptou ao time e tentava encaixar as características dos jogadores. Não, agora no Brasil, ele tem os caras à disposição, ele quer o 4-3-3 burro do que tá manjado de tentando copiar o Guardiola do Barcelona. Sabe? É manjado demais. Aí tem o 2-3-5, né, que vai 2 ali, ou 3-2-5, que fica aquele bloco tudo em cima da defesa. Sabe? Não tem chute de fora da área. É um time extremamente pobre na criação. O Dorival que saiu tão bem, né? Começou tão bem contra a Inglaterra e Espanha, teve essa permissividade toda, sabe? Me incomoda. Então, assim, se o Dorival saísse da seleção, o grande nome para mim continuaria sendo o Abel Ferreira, que para mim é a primeira opção desde lá do começo. Quando começaram a falar de novo técnico na seleção, para mim era o Abel Ferreira. Até antes do Carlo Ancelotti. Para mim era o escolhido. Ah, ele não é brasileiro, dane-se. Ele era o escolhido. Porque o Abel, ele é até criticado por querer ousar demais. Né? Ele tem 3 zagueiros, ele tem 3 atacantes, ele joga com 2 atacantes, joga com um atacante só, joga com uma referência, joga com 4 laterais, os laterais nas pontas. Então, assim, ele ousa. Né? O Abel é um camaleão de
variação tática. E eu acho que isso é importante para um cara que está na frente da principal seleção do futebol mundial. Mas é só o meu ponto de vista. Eu quero saber se você concorda comigo, se o ponto central do vídeo realmente faz sentido para você ou não, que é essa palmolice. Para mim, a definição é palmolice da seleção brasileira. É aceitar demais, passividade, permissividade. Isso me incomoda muito. Mas eu quero saber a tua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilhe, participa da nossa rifa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.